resolver alguns exercícios referentes à introdução à mecânica clássica. Vamos começar com a aplicação direta da segunda lei de Newton. Um objeto de massa 5 kg é submetido a uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Qual a força aplicada? Então, sabendo que a segunda lei de Newton é dada por força igual a massa vezes a aceleração, e a massa e a aceleração foi dado na questão, a gente simplesmente substitui na fórmula. Vai ficar 5 vezes 3 que é igual a 15. Mas o que é importante salientar nessa questão de aplicação direta de uma fórmula são as unidades. A gente está multiplicando quilograma por metro por segundo ao quadrado. E isso equivale ao Newton. Então, na hora de uma conversão de unidades, por exemplo, você já tem essa relação. Vamos para a segunda questão. É, essas questões assim que tem muito texto, é muito comum em concursos, no Enem, por exemplo. Então é importante ficar atento. Às vezes o texto é só para confundir, a pergunta mesmo vem só no final. Mas é importante também ter uma certa interpretação de texto. Vamos lá. Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo reto foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. E só agora vem a pergunta. Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 kg, o trabalho total realizado nas três primeiras passadas é mais próximo de. Ou seja, ele deu muitas informações na questão, mas a gente só vai precisar de algumas, que é a massa dele e a velocidade máxima nas 13 passadas. Então, a única coisa a prestar atenção no texto seria nesse final aqui. Ele quer saber as três passadas que foram ele atingiu a velocidade máxima. Então, muitas vezes você está sem tempo na questão, você pode pular já para o final. Isso é uma estratégia. Bom, a gente vê as informações que a gente tem. A gente tem o quê? A massa, 90 kg, e a velocidade. E ele quer saber o trabalho. Bem, na aula sobre mecânica clássica, introdução, eu dei a relação para você, que dizendo que o trabalho é igual à energia cinética. E como foi dado na questão, foi dada a massa e a velocidade. Então, nesse caso, também é uma aplicação direta, porém requer um pouquinho de interpretação. Dito isso, a gente substitui a massa dele, 90 kg e 12 metros por segundo aqui na velocidade, né? Colocar o quadrado dividido por 2. O final vai dar 6.480 joules, né? Ou 6,448 quilojoules. Depende do que está pedindo na questão, se tem opções, né? Então você, às vezes no final, tem que fazer alguma conversão aqui. Seguindo adiante, essa aqui é a questão do Enem. Uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão representadas na figura. Então, o atleta vem aqui com a velocidade dele. Essa velocidade dele vai ser convertida nesse impulso aqui até a queda, né? Desprezando as forças dissipativas, que são a resistência do ar e o atrito, né, que vai reduzir a energia cinética dele, mas nesse caso a gente vai desconsiderar, para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservado, é necessário que. Letra A, a energia cinética representada na etapa um seja totalmente convertida em energia potencial elástica representada na etapa 4.
Bem, a gente precisa interpretar, né? Ele quer saber da maior altura. Essa maior altura vai estar relacionada a qual quadro, né? A último? Não, o último ele está no chão. No caso, essa seria a menor altura. Questão de altura está representado no quadro 3, né? Que ele dá um impulso e sobe o mais alto possível, utilizando a energia cinética dele. Então, a gente já sabe que tem a ver com a energia cinética sendo convertida em alguma coisa. Dito isso, a gente já exclui as duas primeiras, a D e a E, né? Que fala que é a energia potencial que vai ser convertida em algo. Não, tem a ver com essas três. A primeira a gente já sabe que não é. A energia cinética representada na etapa 2 seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional. Bem, na etapa 2 é a hora que ele para dar o impulso, né? Tem energia cinética envolvida aqui? Tem. Porém, como eu disse, opa, porém, como eu disse, ele meio que dá uma pausa aqui quando ele toca a vara no chão, né? E se ele está parado, então, de certa forma, não tem energia cinética. Então, a gente já exclui a B também. Muitas vezes é assim. Você vai por eliminação, né? E sobre a letra C, né? Vamos interpretar que a energia cinética representada na etapa um seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa 3. Já, essa aqui é a correta, né? Ele vem com a energia cinética dele, cinética, movimento. Ele está correndo. Se converte em energia potencial gravitacional. O que é energia potencial gravitacional? Tem a ver com a altura. É energia potencial, ou seja, ela tem potencial para gerar o quê? Movimento. Quanto mais alto, maior a energia gravitacional, maior o potencial dele de converter em movimento. Entendeu? Então a resposta certa é a letra C. A próxima, eu gosto muito dessa questão aqui. Usando pressões extremamente altas, equivalentes às encontradas nas profundezas da Terra ou em um planeta gigante, cientistas criaram um novo cristal capaz de armazenar quantidades enormes de energia, utilizando um aparato chamado bigoma de diamante, um cristal de difluoreto de xenônio. Foi pressionado, gerando um novo cristal com estrutura supercompacta e enorme quantidade de energia acumulada. Embora as condições citadas sejam diferentes do cotidiano, o processo de acumulação de energia descrito é análogo ao da energia, e aí vem as opções. Primeiro vamos entender o que aconteceu aqui. Esse cientista, ele pressionou um cristal, ou seja, um sólido, a ponto de, a ponto de quando você pressiona ele, ele tem uma energia potencial também, só que nesse caso é uma energia potencial química, que é a capacidade de promover uma reação. Essa questão aqui, inclusive, ela é de física, mas envolve também muita física. Ele pressionou um cristal de certa forma que ele gerou outra estrutura. Na química, a gente chama isso de alotropia, que é quando uma substância se converte em outra, apenas mudando as condições. Nesse caso, mudou a pressão. Quando, por exemplo, está falando aqui de cristal, de diamante também, que é o principal exemplo, né? Por exemplo, o grafite é o alótropo do diamante. Por quê? Porque eles são compostos da mesma coisa, o carbono. O que muda é apenas a estrutura. Porém, se você submeter o grafite a uma pressão muito alta mesmo, isso não é comum isso acontecer. Ele pode ter a estrutura de um diamante. Então, o que aconteceu aqui foi que ele pressionou, ele comprimiu esse cristal e ele ficou muito instável, digamos. Instável no ponto de, se ele se romper, ele vai liberar muita energia. Então, vamos pensar aqui. Análogo à energia de armazenada em um carrinho de montanha-russa durante um trajeto. Letra B. Armazenado na água do reservatório de uma usina hidrelétrica. Liberada a queima de um palito de fósforo
Bom, gerada nos reatores das usinas nucleares. Bem, isso aqui eu até levei em consideração é, marcar, né? Porque tem muito a ver, né? O que é um reator de uma usina nuclear? É um compartimento com que está havendo muitas reações. Ali a gente chama de fissão nuclear, né? Que é quando o nêutron parte uma partícula, ela gera muita energia, ou seja, é análogo ao que está havendo na questão. Há um compartimento com muita energia dentro e que se explodir, se haver alguma instabilidade, vai liberar muita energia acumulada, como está falando aqui na questão. Porém, a diferença é que essa instabilidade foi gerada por uma compressão, e no reator isso não acontece. Diferentemente da letra E, acumulada é uma mola comprimida, que por sinal é a questão, é a resposta, né? Porque você pode pensar, o que acontece quando você comprime uma mola? Bem, você tem uma certa dificuldade quando você está chegando no máximo ali da compressão. Por quê? Porque ela gera uma estabilidade. Ali ela está acumulando muita energia que você soltar, ela vai folgar muito rápido, vai liberar bem rápido essa energia. E os dois têm a ver com compressão, acúmulo de energia e sua respectiva liberação. Então são analogias aqui muito distantes, são da realidade uma da outra, mas tem a ver com o mesmo fenômeno, né? Um está falando aqui da compressão de um cristal e o outro está falando de uma mola. Então tem que prestar atenção nesses detalhes, o fenômeno que está acontecendo. Vamos para o último exemplo aqui, de interpretação de gráfico. É muito clássico, né, em provas e concursos. Vamos lá, o gráfico abaixo apresenta o comportamento da energia cinética em função do tempo para um objeto que se move em linha reta, quando visto por um sistema inercial. Sabe-se que o objeto tem massa m, 6 quilogramas. Levando em consideração os dados apresentados, determine. Letra A. O trabalho total realizado sobre o objeto entre os instantes T 10 segundos e T 60 segundos. E letra B. O módulo da velocidade do objeto no instante T 45 segundos. Então vamos para a letra A. O que é que ele quer saber na letra A? Trabalho total realizado sobre o objeto entre o instante T. Bem, isso aqui é análogo à primeira questão, que a gente disse que o trabalho é igual à variação da energia cinética, e aí que a gente tem um gráfico em que mostra essa variação da energia cinética em um instante T. Então, o que a gente tem que saber é a variação entre o instante 10 e o instante 60, que é a energia cinética é qual no instante 10? 2, a gente pode ver aqui. E no instante 60 é zero. Então, energia final menos inicial. A final é zero e a inicial é 2. O trabalho total realizado é menos 2 joules. Já na letra B, o que é que está pedindo? O módulo da velocidade do objeto no instante t, 45 segundos. Então, o que é que a gente tem na questão? A gente precisa de uma certa interpretação. Ele quer saber no instante t, 45 segundos. Só que não tem aqui é, no eixo tempo o 45 segundos. Então, a gente precisa ir no olhômetro aqui, saber a média, né? Tá no meio. No meio de 40 e 50, aqui estão relacionados no eixo Y, 2 e 4. E como é no meio, o meio de 2 e 4 é o quê? É 3. Então a energia cinética, nesse ponto, vai ser igual a 3. Então a energia cinética, na forma a gente substitui na forma da energia cinética, que é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Substituindo a energia cinética aqui, ele tem a massa que ele deu na questão, que são 6 quilogramas, 6 quilogramas, e ele quer saber a velocidade. A gente faz uma simples manipulação aqui. Esse 2 vai multiplicar com 3, vai ficar 6 igual a 6 vezes velocidade ao quadrado. E o que a gente faz de um lado da equação, a gente faz do outro. E o que foi feito aqui? Foi dividido por 6 no membro direito e no membro esquerdo.
6 dividido por 6 dá um e 6 dividido por 6 dá um. Então vai ficar um igual a velocidade ao quadrado. A velocidade ao quadrado, a gente vai substituir com a raiz, né? A raiz de um é igual a um. Então, as duas respostas. Letra A, menos 2 joules. E letra B, 1 metro por segundo. É 1 metro por segundo, que é a velocidade, né? Se fosse a aceleração, teria que ser ao quadrado. Então, é isso.